Bom dia, irmãos queridos. Nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, a liturgia nos convida a meditar na festa da exaltação da Santa Cruz, o livro dos Números, capítulo 21, versículos 4b a 9. O novo modo de olhar para a cruz. Em primeiro lugar, sabemos que essa serpente de bronze, colocada numa haste, é sinal de Jesus suspenso na cruz, salvação para todos os que olham para ele com fé. Mas reflita um pouco, por que em cima dessa haste tem mesmo uma serpente de bronze, figura daquelas serpentes abrasadoras que mordiam e matavam? Não podia haver um outro símbolo? Essa escolha de Deus deve fazer-nos refletir. Deus torna salvífico o que antes era morte. Assim, hoje Deus torna salvífica toda a cruz que vem ao nosso encontro e tenta nos esmagar. Toda a cruz nos traz Jesus crucificado, ou melhor, nos torna crucificados com Jesus, em Jesus, participantes da sua paixão que resgata o mundo. Do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e a colocou como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, antes de entrar no coração da nossa reflexão, vamos fazer uma consideração que pode ajudar os que não gostam de imagens e julgam idólatras os que apreciam as imagens. Bastaria esse trecho para dar clareza a quem busca com humildade. Nesse famosíssimo trecho, vemos que é o próprio Deus que manda fazer uma imagem, manda olhar para esta imagem e esta imagem transmite o poder salvador de Deus. Irmãos, isso seria suficiente para fechar a boca de todos os que criticam as imagens ou chamam os católicos de idólatras. O próprio Deus seria um idólatra. Mas vamos agora entrar mais na profundidade do texto. Deus tem o poder extraordinário de reverter o mal em bem, transformar o mal em bem, com seu imenso amor misericordioso. Santo Agostinho já dizia: Feliz culpa, que nos mereceu um tão grande Redentor, uma tão maravilhosa redenção, falando do pecado original e pessoal que foi pregado e cancelado na cruz do Calvário. Hoje é um dia muito especial para toda a Igreja, porque festejamos a Santa Cruz,
Essa festa tem origem antiguíssimas, quando o imperador Constantino declarou o cristianismo religião do império e assim terminaram as perseguições. A mãe de Constantino, Helena, no ano 326, descobriu que em Jerusalém havia os restos do Calvário, debaixo de um templo de Vênus, que tinha sido construído para cancelar para sempre o sacrifício de Cristo. Ela fez destruir esse templo, fez escavações e recuperou os restos da cruz de Cristo. A partir daquela data, essas relíquias têm uma especial veneração na Igreja do Oriente e deram origem à festa de hoje. Diz Santo André de Creta: celebramos a festa da cruz. Por ela, as trevas são repelidas e volta a luz. Celebramos a festa da cruz e, junto com o crucificado, somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tão grande e de tão imenso valor que seu possuidor possui um tesouro. Para quem olha de fora, nós somos loucos. Adorar uma cruz, adorar o madeiro da execução. Isso é igual à cena do filme de Mel Gibson, que mostra Jesus beijando a cruz. Qualquer pessoa normal fugiria da cruz, queria destruir a cruz. Então, por que Jesus beija a cruz? Porque Deus convida a olhar para a serpente de bronze, que para nós hoje é a Santa Cruz. Na cruz acontece o milagre do amor, um milagre tão grande que poucos se dão conta e muitos, inclusive nós, ficam superficiais. A cruz de Cristo é a nossa salvação porque nela foi pregado o nosso pecado, ficou lá, e nós ficamos livres, mas apesar de sermos os principais beneficiários da cruz, nós a ignoramos. Queremos ir logo para a ressurreição, esquecendo que o amor resplandece mais na cruz do que na ressurreição, porque lá está o sacrifício do amor. Amar quando tudo é fácil, todo mundo consegue, mas amar na cruz, isso que é difícil, é isso que Jesus fez. Ressuscitar não custou nada a Jesus, mas a cruz lhe custou a vida. Lhe custou todo o seu sangue. Ele não poderia ressuscitar sem passar através da morte infamante da cruz. É ela que mostra o amor imenso de Deus por nós. Por isso, nós amamos levar uma cruz no nosso peito para nos lembrar constantemente o quanto Jesus nos amou, quanto lhe custou nos ter amado. Hoje não é diferente. Um amor que não custa nada, não vale nada, não é amor. Para amar é necessário sofrer pela pessoa que amamos. Para muitos, amar significa ser amados, ser paparicados. Amar coincide mais com amar do que com amamentar. Isso que é trágico e que é infantil. Isso é devido ao terrível egocentrismo do pecado. Não foi Deus que inventou o sofrimento, a morte. Sabemos muito bem que ela entrou no mundo por causa do diabo e do pecado. Mas o poder imenso do amor de Deus conseguiu transformar esse instrumento de morte em um instrumento de vida e de amor. Todas as vezes que o sofrimento vem nos visitar, nós podemos transformá-lo em amor, acolhendo esse sofrimento, oferecendo o nosso sacrifício a Jesus, sem resmungar, sem reclamar, sem procurar a brisa das drogas, que não salva ninguém. Esse é o sentido da festa de hoje, do convite a olhar para a terrível cruz, escandalosa cruz, que mata mais do que uma serpente abrasadora.
partir do sacrifício de Jesus, todo sofrimento pode ser transformado em amor e produzir a salvação. Todo sofrimento nos torna sofredores com Jesus. Nos faz entrar na corrente salvadora de Jesus crucificado. A palavra de hoje nos convida a olhar para toda dor com um olhar novo, abraçando a dor, mantendo-nos firmes na dor, oferecendo as nossas fadigas, abraçando a cruz como Jesus. O nosso amor adquire uma potência infinita, que redime e salva a pessoa pela qual estamos sofrendo. Jesus precisa que nós nos unamos a Ele na cruz. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, fala São Paulo. Irmãos, que Deus nos permita entender isso com a nossa vida. Vamos agora reler este trecho que é capaz de revolucionar a nossa vida. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e a colocou como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Vamos dedicar mais um minuto para escrever as frases que falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a olhar com coragem e fé para as cruzes que nesse dia virão. Vamos continuar mais um pouco refletindo como podemos colocar em prática o propósito que tomamos.
quem olhar para ela viverá. Paz e alegria a todos. Quem olhar para a haste, a cruz, será salvo. Paz e alegria a todos. Não poupou a própria vida para me salvar. Como um manso cordeiro, assim por mim se deixou imolar. Pagou na própria carne o que eu não poderia pagar. Morreu no meu lugar. Foi lá na cruz que ele me redimiu e os meus pecados assumiu. Foi lá na cruz que me salvou e hoje escravo já não sou. Ele mudou a minha sorte. Cristo deu minha vida por sua morte. Não poupou a própria vida para me salvar. Como um manso cordeiro, assim por mim se deixou ir.